Pensa Brasil, com Aldo Rebelo. Nosso assunto com o Aldo hoje não poderia ser outro, né? Afinal de contas, foi o que está sendo mais falado nos últimos tempos, o aumento nos preços da energia, anunciado pela Petrobras. Aumento que vale para o diesel, para a gasolina e também para o gás de cozinha. E muita gente, Aldo, nesse momento se pergunta, dá para fazer alguma coisa diferente? Dá para mudar essa situação, né? O aumento que a gente está vendo agora não é de hoje, claro que agora é por causa da guerra e tal, o petróleo subiu no mercado internacional, mas a inflação já é uma realidade faz um tempo no nosso país. O que dá para fazer de diferente, Aldo? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. É evidente que dá. O próprio presidente da República manifestou a preocupação com o preço dos combustíveis, e principalmente com essa elevação recente por causa da guerra. E acho que alguma providência vai ser adotada pelo governo. Por quê? Porque, Eduardo, a Petrobras, ela é um paradoxo, ela é um caso único no mundo. É a única empresa do mundo que dá lucro para todo mundo e dá prejuízo para o dono. Por que dá prejuízo para o dono? Porque o dono da Petrobras, ela é uma empresa pública, ela é uma empresa estatal. O presidente da Petrobras é indicado pelo presidente da República, que indica porque é eleito pelo povo. O presidente do Conselho de Administração da Petrobras também é indicado pelo presidente da República. E a gente perdeu o contato. Travou, né? Travou. Desse taxista que reclama do preço da gasolina. A Petrobras é da dona de casa que pagou o botijão de gás hoje a 135, quando ontem era 124. A Petrobras é de quem vai pagar a passagem mais cara no ônibus urbano, no transporte aéreo. A Petrobras é da população. Como é que essa empresa pode dar cento e tantos bilhões de reais de lucro, como deu, e dar prejuízo para o seu dono, para o seu proprietário, que é a população? Isso acontece por um raciocínio muito simples. A empresa tem o seu lucro, resultado da taxa de retorno do produto que ela vende. Então, se uma empresa de venda de automóveis lucra muito, é porque o automóvel está dando esse retorno para ela. Então, se a Petrobras está lucrando tanto, é porque ela está colocando um preço muito elevado no seu produto. E qual é o seu produto? É a gasolina, é o diesel, é o gás de cozinha. Porque ela tira esse petróleo, esse gás do Brasil em reais e vende isso em dólar. Acho que a taxa de lucro médio do ano passado foi 38%. Isso é um absurdo, isso não existe no mercado mundial. A Petrobras não deve dar prejuízo, tá certo? Não deve dar, porque ela tem acionistas privados, inclusive nos Estados Unidos, então o governo não pode impor prejuízo aos acionistas, mas o governo também não pode transferir para os acionistas um prejuízo grande para o proprietário, que é a população. Deve encontrar uma média que garanta ao acionista privado o seu retorno e o seu lucro, mas garanta ao dono da Petrobras, a quem construiu a Petrobras, que foi o contribuinte, o pagador de impostos, a população, que ela não seja explorada como tem sido no Brasil. Não é compatível com uma empresa pública ter 100 bilhões de reais de lucro para distribuir com seus acionistas e cobrar R$8, acho que já passou, R$135 no preço do botijão ou no preço do litro da gasolina. Isso é incompatível. Então, eu acho que o governo vai ter que adotar uma posição de equilíbrio. Tudo bem, a Petrobras vai dar lucro, agora não pode ser 38%. A Petrobras vai cobrar do seu proprietário, que é a população, um preço razoável do gás, da gasolina, mas não pode impor a esse proprietário, que é o consumidor brasileiro, esse custo que é transferido para um acionista que está nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Isso é incompatível e o governo deverá adotar uma posição. Sei que vai ser muito contestado por causa disso, porque todo mundo quer lucrar, mas ele tem que cuidar do interesse do dono. O dono é a população brasileira. Passou de R$8, sim, viu, ministro, em algumas partes do país. Ô, ministro, agora, nessa semana, a gente chamou a atenção aqui para um fato que acabou passando
não recebeu tanto destaque quanto deveria por causa da surpresa ali daquelas circunstâncias, né? Estados Unidos anunciaram o retorno às negociações com a Venezuela para a compra de petróleo. Teve encontro, inclusive, em Caracas, com o presidente Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, falando, descrevendo as bandeiras dos dois países, num encontro harmonioso, respeitoso, uma coisa assim que a gente não esperava ver tão cedo, né? Agora, na avaliação do senhor, o governo brasileiro acertou ou errou ao romper com a Venezuela e dispensar essa cooperação, né, com o nosso país vizinho na área de energia e petróleo? É evidente, Carla, que errou. Ninguém briga com o vizinho por razões políticas e ideológicas. Então eu tenho um vizinho aqui que votou num candidato diferente do meu e eu vou brigar com ele por causa disso. Vou cobrar dele, não, porque você pensa diferente de mim, eu vou brigar com você. Não, você não faz isso. No seu vizinho, no clube, no seu grupo de amigos, de formatura, tem gente com opinião de todo jeito. E entre os vizinhos, um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira. Com a Venezuela, nós temos, acho que, 2.001 quebrado. 2.000 e tantos quilômetros de fronteira, nós vamos brigar com esse vizinho, tendo um monte de problema para resolver. Eu fui várias vezes a essa fronteira do Brasil com a Venezuela, tem problema de garimpeiro, de crimes transnacionais dos dois lados, tem que haver um alto entendimento entre os dois exércitos para combater esses ilícitos de fronteira. Tinha uma cooperação na área de energia. Você sabe que o estado de Roraima está desligado do Sistema Nacional de Eletricidade. Nós usávamos a eletricidade de uma hidrelétrica venezuelana, a hidrelétrica de Guri, para poupar as empresas, a energia diesel que nós usávamos em Roraima. Então, tudo isso nós abandonamos. Estávamos construindo, inclusive, uma cooperação maior em energia e em petróleo com a Venezuela, porque está muito mais perto de nós do que o petróleo que pode vir dos Estados Unidos, do mundo árabe. Isso tudo foi feito, aliás, na época do presidente Fernando Henrique, essa cooperação na área de petróleo. Prosseguiu e agora, por razões ideológicas, porque o nosso governo pensa diferente do governo do Maduro, nós rompemos isso e ficamos agora nessa situação. Qual é a situação? Os Estados Unidos retomam, o que não deve surpreender, porque eu estive, quando era ministro, presidente da Câmara, várias vezes com altos funcionários dos Estados Unidos, eles diziam, olha, vocês precisam ali conviver com Venezuela, com Bolívia, para que não se crie problema. Entrou um sinal aí no nosso ouvido aqui. Pode continuar, ministro, pode continuar. Pois bem, então eu acho que o nosso governo, lamentavelmente, errou. E agora vai ficar observando um país que está distante, se entendendo com a Venezuela, enquanto que nós, que somos os vizinhos, que devíamos estar em entendimento permanente, nós fora as diferenças políticas e ideológicas, mas essas diferenças vão existir sempre. Amanhã vai ter um governo de esquerda, outro governo conservador, isso é no mundo inteiro. Então nós vamos pautar nossas relações com os vizinhos por conta de quem governa. Esse aqui não pensa como eu, não vou conversar com esse. Não, isso não existe. Isso é muito ruim para o Brasil. A cooperação com a Venezuela era boa, nós recebíamos uma parte desse petróleo, nós dávamos assistência técnica à Venezuela, nós recebíamos energia elétrica enquanto não integramos Roraima ao Sistema Nacional de Eletricidade, porque estão boicotando aquele leão de Tucuruí. E agora eu acho que o caminho, sabe qual é? É o seguinte, assumir essa realidade. Nós não fizemos essa visita à Rússia, nós não temos que conviver com a China, nós temos que conviver com a Venezuela. O governo deve, o mais rápido possível, entrar em entendimento com a Venezuela para normalizar a nossa relação com um vizinho que é muito importante em todos os sentidos. Vamos ver se na prática isso vai acontecer. Os americanos já foram para lá, tem aquela história de que os países não têm ideologia, têm interesses, né? Vamos ver se os interesses brasileiros também vão sejamos pragmáticos, né, gente? Muito bem. Aldo, obrigado pela participação. Na semana que vem a gente volta a conversar. Um abraço. Um grande abraço e até